Começando oficialmente o pós-jogo de Internacional 1, Vitória 0. Um Vitória que no primeiro tempo, dentro da proposta, não fez um jogo ruim. O Wesley perdeu uma grande chance, o William Oliveira também acabou furando a bola na entrada da área. O Inter teve duas oportunidades, o Vitória chegou a ter oportunidades de fato no primeiro tempo, mas foi um primeiro tempo competitivo, justo do Vitória, que faltou um pouco mais de transição, faltou um pouco mais de fato, qualidade, um pouco mais de velocidade. No segundo tempo, o Inter pressiona o Vitória, perde uma chance clara com o Borré no começo, perde uma chance clara com o Valência. O Vitória que tem um cruzamento de Maicon Jesus, uma bola de Lucas Braga que ele acaba dividindo com o zagueiro, fica procurando a bola, atrapalha Renzo Lopes e depois um erro do Inter, Renzo Lopes bate o goleiro, defende. Depois disso, o Vitória tem muito espaço para transitar, consegue chegar na transição, mas, de um modo geral, o Vitória acaba morrendo com duas substituições na mão, Carille acaba morrendo com duas substituições na mão. Não entendi por que, não tô queimando o Carille, que eu só gostaria de entender de fato porque ele optou por não colocar Fabri no jogo de um pouco mais de transição, colocar um próprio Léo Pereira e acaba pagando pelo fato de não ter conseguido ser eficiente quando teve espaço para transitar. O Vitória, que até pode ter sido falta em William Oliveira, mas que o William Oliveira não cai. E se ele não cai, é meio caminho andado para o árbitro não marcar nada. E um Vitória que, repito, Thiago e depois Carlos, está na zona de rebaixamento de forma merecida. E agora o comentário de Thiago Luiz a respeito desse Internacional 1, Vitória 0 dolorido. Um jogo, a bola pune, Léo, doloridíssimo, digamos assim. Mas um Vitória, em termos de postura e organização, hoje foi muito diferente do que estávamos acostumados a ver. Um Vitória que no primeiro tempo conseguiu ali dificultar as ações do Internacional, dificultar até a saída de três do Internacional, onde em alguns momentos do jogo o Thiago Maia tinha que vir para tentar gerar uma certa qualidade na saída de bola. E aí a gente tem alguns lampejos do Inter com Wesley ali, o Vitória também consegue algumas jogadas de certo perigo. E aí a gente termina o primeiro tempo com o Ronald sendo o cara que, além de pressionar bem, conseguiu roubar várias bolas no primeiro tempo. E aí falamos aqui no final do primeiro tempo que entenderíamos que já era para vir com uma mudança. O Fabri ali no lugar do Lucas Braga, para tentar, já que o Carille gosta muito desse jogo da transição, para tentar fazer o Vitória um pouco diferente e principalmente gerar uma dificuldade para a equipe do Internacional. O Internacional volta já com uma mudança no segundo tempo, dizendo para o Vitória: eu vou lhe agredir e eu vou ter os espaços, agora cabe a você saber atacar. O Vitória não consegue, e aí temos o Lucas Braga que fica olhando para o nada e ainda atrapalha o Renzo, né, na questão da finalização. E aí vimos um Vitória muito desgastado no segundo tempo. Você não tem como manter um nível de marcação, de defensivamente o tempo todo, ainda mais um time voltando de um bom tempo de inatividade. E aí o Inter colocou o Ener Valencia, começou a ter mais campo. O Inter que estávamos acostumados a vermos da dobra nas pontas e principalmente sendo incisivo, o Inter começou. E aí o Inter abriu os espaços e o Vitória continuou não entendendo que era o momento de um jogador de velocidade. E aí o Carille coloca o Osvaldo, tira o Ronald para mim acertadamente, porque já estava cansado. Inverte, né, o Lucas Braga para o lado direito e o Osvaldo para o lado esquerdo. Mas aí você acaba tendo o lado esquerdo do Vitória mais vulnerável, porque o Osvaldo não tem essa intensidade para marcar tanto defensivamente. E aí, numa infelicidade, depois de uma jogada pelo lado direito de ataque do Inter, esquerdo do Vitória, o Tabata consegue ali na segunda bola chutar com a perna esquerda, se eu não me engano a bola ainda desvia, mas não tinha como o Lucas Arcanjo fazer a defesa. É um resultado que sangra pela postura e o comportamento do Vitória em fazer um primeiro tempo bom, mas um segundo tempo, até os 30, 32 minutos, o Vitória deu uma queda. Também não entendi o porquê do Carille morrer com duas substituições, é algo até que pode ser perguntado para ele na coletiva, mas fora do resultado, a gente tem a chateação, estamos chateados, mas conseguimos ver, Léo e Carlos, um Vitória pelo menos um pouco diferente, tá? Com uma atitude diferente, com um comportamento diferente. E aí fica para você, Fábio Mota. Não adianta esperar você não tem até o dia 2 para contratar.
você já tem que entender que as contratações têm que começar a vir. Porque vimos hoje, em algum momento, que o Renzo tabela com o Mateuzinho, você não tem um homem na profundidade com velocidade para tentar construir uma jogada. Então fica a frustração, mas também fica uma sensação de que quando o Carille tiver mais tempo para treinar esse Vitória, quem sabe o Vitória consiga trazer mais alegrias para o torcedor rubro-negro. Pois é, Thiago, Léo, é uma derrota que machuca. Mais uma vez o Vitória não faz gol, 6 jogos sem fazer gols. O que se encaminhava para ser o terceiro 0-0 consecutivo no Campeonato Brasileiro vira uma derrota, mais uma, com um gol nos acréscimos. Mas antes de tudo, eu até cito que é bom escrever durante o jogo aqui para fazer o pós, trazendo algumas lembranças do que eu via ou do que sentia durante a partida. E o Vitória, para mim, vinha fazendo um jogo, além de consciente e leve. Essa leveza acaba completamente com o gol do Internacional, porque o Vitória necessita de resultados. Se o próprio Carille fala que é jogo após jogo, o jogo após jogo é conquistando resultado atrás de resultado. Seja ele empate, que a gente falou aqui antes da partida começar, que era um bom resultado, né? O 0-0 estava ótimo para o Vitória. Na situação que a gente está, por ser um confronto direto, que já coloca a gente na zona, mas é um Inter que não vai ficar ali. O Vitória vacila, tem chances para vencer. O Vitória com Oliveira no primeiro tempo, teve o próprio Lucas Braga olhando para o céu, no segundo atrapalhando o próprio Renzo na finalização. Teve o Renzo Lopes, depois dessa chance ele consegue um chute, o Rocher defende, o Vitória tem escanteio. Teve o Maicon Jesus aos 45. Aos 50, o Bruno Tabata vai lá e faz um golaço, é verdade, não tinha arcanjo certo ali, golaço no limite do gol, bate no travessão, bate na trave, a bola entra. Mas sobre o que eu estava pensando durante a partida, de um jogo consciente do Vitória, infelizmente o resultado não aconteceu. Mas além do resultado, né, a gente não pode falar, o Carille agora não presta mais. Eu vi um Vitória que todos os volantes, né, eu discordo de Léo quando ele falou de Oliveira no primeiro tempo, eu vi um Oliveira que sem a bola no primeiro tempo foi muito bem cobrindo espaço, junto com o Ronald e com o Baralhas. Os 3 volantes foram muito bem durante todo o jogo. O Carille tem meio que a obrigação de tirar o Ronald por cansaço no segundo, mas faltou coragem ao Carille. O Vitória a todo momento mostrava conseguir espaço, o Vitória a todo momento conseguia ter a liberdade de chegar no campo de ataque. Era um Mateuzinho sozinho e era um Kaiser correndo do lado do Mateuzinho e não à frente para ele tentar buscar essa bola. O próprio Mateuzinho foi muito mal, no segundo tempo começou a aparecer, mas no final também faltou perna. Assim, acaba que a gente bateu num limite, tanto por falta de contratação, por falta do planejamento, e tudo isso vai resvalar em todos os resultados que não acontecerem, porque o Vitória teve as oportunidades para vencer. E esse é o grande ponto. Faltou a bola entrar literalmente antes do Inter fazer o seu gol. O Vitória teve todas essas chances que trouxe aqui. A gente acaba lamentando mais uma derrota. O Vitória agora 17º. Foi o primeiro jogo junto com o Flamengo e São Paulo que está acontecendo, não sei se acabou, da rodada. Ressalto também o Walter, que foi bem nas rebatidas, não perdeu uma. O Vitória lamenta demais essa derrota, que é merecida, porque os dois times tiveram boas chances, o Vitória não aproveitou as suas, o Inter foi lá e fez esse 1-0. Faltou ousadia, né, Carlos? Quando o jogo apareceu para o Vitória essa ousadia, o Vitória não teve. Faltou coragem do treinador. Até para dar uma resposta para o torcedor, não sou esse retranqueiro que vocês tanto falam, né? Ele teve essa oportunidade porque o jogo pediu isso. Então faltou um pouco do Carille. A gente entende que foi pouco tempo para treinar, mas uma coisa é você ter pouco tempo para se treinar. Outra coisa é você ser o treinador e um treinador experiente, sabe? Onde você consegue enxergar os pontos que o Inter deu para o Vitória. Então, assim, como a gente falou aqui no início, e não vamos desentoar, não é um jogo para pormos a culpa 100% no Carille, tá? A gente não estamos fazendo isso, mas quando o jogo se apresentou para ele se acovardou, se apequenou e sofremos aí o gol aos 50 e, como falamos, né? A bola pune, né, irmão? O Vitória, quando começa a ter mais esses espaços, ele volta para os 3 volantes. Ele tira o Lucas Braga e bota o PP. Tinha um Fábio no banco de reservas. Ele até começa acertando, já colocaria o Renzo Lopes no retorno
para o segundo tempo. Ele coloca aos 70 minutos. O Oswaldo também. Não sei se o Oswaldo seria a melhor opção tendo o Fabri como opção. A gente tem que saber como é que tá clinicamente o Fabri também, mas acredito que não seja isso, até porque ele viajou, estava no elenco, então tem que ser cobrado, estava no banco. E a gente acaba sofrendo no final, morrendo pela boca mesmo, porque dava para ter ganho. Inclusive, a minha pergunta na coletiva foi justamente essa, que no segundo tempo o Vitória estava muito desgastado, mas apareceu no espaço para a gente achar a transição. Eu queria saber qual foi a leitura dele para não utilizar os atletas de ataque ao espaço. De um Léo Pereira, que ataca bem espaço, de um Fabri, que ataca bem espaço. Eu queria entender qual foi a leitura, porque a pergunta foi justamente essa. Talvez prezando mais pela questão defensiva, talvez prezando mais pela solidez defensiva, tanto é que o Lucas Braga em alguns momentos estava dentro da área auxiliando o Cáceres. Queria entender qual foi a leitura, porque, tudo bem, a gente poderia ter perdido o jogo do mesmo jeito. A gente poderia ter um Fabri ajudando pra frente e correndo pra trás, atrapalhando e a gente tomando gol. A gente poderia, de fato, deixa eu tirar o hino aqui, gente, desculpa, tá? A gente poderia, de fato, ter perdido o jogo do mesmo jeito. Mas eu pergunto sobre leitura de jogo, mesmo se acabasse 0x0, mesmo se acabasse 1x0 pra gente, eu queria entender qual foi a leitura para não aproveitar espaços que estavam tão evidentes e que poderiam ter feito com que a gente tivesse um pouco mais de profundidade. Em diversos momentos a gente não forçava essa bola na profundidade porque não é a de Renzo. Um Mateuzinho cansado, um Cáceres tentando chegar, mas que não é aquele lateral para atacar a profundidade. Então eu queria entender qual foi a leitura dele, talvez priorizando a questão defensiva para não aproveitar esses atletas. Eu queria entender, porque para mim é um erro. A partir do momento que você tem espaço, que a zaga do Inter está correndo 20, 30 metros para trás, você tem espaço suficiente para você tirar o Mateuzinho que está mal, centralizar um PP e espetar um Fabri, espetar um Léo Pereira. Eu tô falando que isso é uma solução dos problemas, não. Mas se o Fabri, no contexto de jogo hoje, que era 150% propício a ele não entrar em campo, eu não entendo como ele vai ser utilizado. Porque hoje o jogo era a cara de Fabri. Hoje o jogo era bola na frente para Fabri correr, ganhar do zagueiro, duelar, sustentar fisicamente. Então eu queria entender, inclusive, por que o Mateuzinho ficou o jogo todo. Não vou nem entrar no mérito se fez um bom jogo ou não, mas o Mateuzinho estava morto. Cansado, sem perna. Final do jogo ele tentou bater de esquerda depois do 1x0 e que ele não consegue nem botar força na bola porque ele estava morto. Estava cansado. Então eu queria entender, de fato, qual foi a leitura para não utilizar esses atletas de profundidade. Entendo que Oswaldo poderia dar um pouco mais de sustentação. Não acho necessariamente um erro a entrada de Oswaldo. Quando você, em algum momento, pensa em ter a bola, ele vai associar, ele realmente é a nossa melhor ponta. Para um contexto de transição, a gente precisa de jogadores que ataquem espaço, e Oswaldo não é esse cara. Então eu queria entender, e repito, eu não estou criticando o Carille, falando que ele é o culpado, não, ele só teve um treino. Mas essa leitura específica de não utilizar esses atletas me chamou a atenção, Carlos. E é isso que eu tô vendo muita gente falando, o Carille manteria o Carpini, não sei o que lá. Eu vejo que a troca era necessária e não é esse resultado que vai falar se foi boa ou ruim. O Vitória precisa, acima de tudo, assimilar essa sequência de resultados e ter em cima do que o Carille trabalha essa procura pela melhora. O Carille não poderia ter feito a última alteração que ele fez, por exemplo. A do Renzo Lopes foi acertada, acredito que todo mundo concordou. Mas não vai ser de uma hora para outra. Vi muita gente que também comentando a situação do William Oliveira, de ter sido falta, independente de ter sido ou não. Ele não caiu, faltou o cacuete ali de Ele não quem... caiu, irmão. Como é que o cara vai dar a falta se o meu volante tentou ficar em pé? Faltou malícia, inclusive. Isso não é a primeira... falta? É pênalti pro Isso Vitória. é falta, é pênalti. Anulava o gol do Inter, era pênalti pro Vitória. Agora meu volante não caiu, velho. Meu volante não caiu, irmão. E sim, a troca era necessária, sim. Carpini não tinha mais de onde tirar. A troca demorou de ser feita. E não é uma derrota para o Internacional que vai mudar o fato que precisava trocar. Com o Carpini, meu irmão, a gente ia cair. A diferença é que com o Carille a gente vai tentar fazer algo diferente. Mas com o Carpini caía. Agora com o Carille a gente vai tentar de fato. Perder hoje poderia perder com o Carpini, poderia perder com o Carille. Me chama a atenção a leitura que pra mim, no meu modo de ver, é equivocada.
Eu não entendo, repito, não entendo não atacar o espaço. Agora, eu tenho que ser justo. A gente levou aqui muito tempo falando que Janderson e Carlinhos não sustentavam a bola no pivô. Eu não posso deixar de falar que Renato Kaiser hoje também não sustentou a bola no pivô. Eu não posso deixar de falar que Renato Kaiser hoje foi engolido pelo zagueiro do Inter. A bola batia na frente e Kaiser não sustentava. Então, Janderson não sustentava, Janderson está longe daqui, graças a Deus. Carlinhos não era nem pra estar aqui mais. E meu centroavante que veio pra resolver também não tem característica. Kaiser perdeu todas as bolas que disputou com os zagueiros do Inter. Ele não foi bem. E acho que Renzo vai ser titular por algum momento, tá? Em algum contexto ele vai ser titular. Ah, Léo, você quer que Janderson volte? Deus me livre. Ainda rendeu 3 milhões pro Vitória, pelo amor de Deus. Mas eu não posso ser injusto. Se eu falava que Janderson não sustenta e que Carlinhos não sustenta, Kaiser hoje também não sustentou. Kaiser hoje também não fez nada. Tudo bem, a bola não chegou, mas quando chegou, ele não conseguiu sustentar o pivô e fazer a jogada ter prosseguimento básico. Kaiser hoje não conseguiu, Carlos. Outro jogador que tá sendo muito comentado no chat que eu tô vendo aqui, Osvaldo. Ah, pode aposentar, Osvaldo aposentado. Qual é a culpa de Osvaldo dele ser a principal opção da ponta de ataque do Vitória? É isso que eu tô falando. A crítica de Arcanjo, por exemplo, quando ele sofre um gol que não é uma falha dele contra o Confiança, o ponto não deve ser tratado como uma falha de Arcanjo, tem que ser tratado no planejamento, o elenco que foi montado. Hoje, o nosso ponta para entrar durante esses jogos é Fábio e Osvaldo. Não tem opção. Osvaldo ele tem que sustentar um status que não é mais para ele, que é de resolver um jogo. Então, assim, Osvaldo foi mal, mas isso não é culpa dele. Arcanjo falhou, mas também não é culpa dele, assim, 90% da galera bota muita culpa em cima do jogador, em cima de processos que deveriam ter acontecido antes daquele lance ou daquele jogador entrar naquele determinado momento, como foi o caso de Osvaldo hoje. Eu preciso rever o gol, a galera tá falando que Baralhas cabeceou, que Osvaldo não acompanhou, que Maicon errou. Eu preciso rever o gol com calma, tá? Baralhas cabeceia. Tem o cabeceio dentro da área e antes, né, no cruzamento, o Maicon ele fica com 2 e ninguém vai pra acompanhar o cara que tá fazendo a ultrapassagem do Inter pra cruzar a bola. Eu não sei se era o Oliveira que tava ali mais próximo pra para fechar esse lance, mas realmente faltou. O Maicon ficou sozinho com 2, passou na ultrapassagem, recebeu, cruzou. Pedro mandou, fora Fábio Mota. Lorival mandou, jogamos de igual para igual, mas perdemos as oportunidades. Perdemos de forma injusta porque foi clara a penalidade. Pô, eu não achei injusto não, irmão. Porque meu volante não caiu, velho. Como é que eu vou cobrar falta se meu volante tentou seguir na jogada? Faltou malícia, irmão, desculpa. Se levantou, pô. Um time que tem Braga em campo não merece ganhar, ele atrapalhou, né? Hoje, a gente fala, Braga atrapalha. Hoje ele literalmente atrapalhou. Ele ficou procurando a bola e não ajudou o centroavante. Mas ele disputou com o zagueiro, não interessa. Ele atrapalhou. Não aguento mais PP. Ninguém aguenta mais, Guto. Entrou e mais uma vez, imagino eu, se Baralhas está cabeceando a bola dentro da área, PP tem que encurtar no cara, né? Mas a gente vai ver o jogo com calma. E Davi virou membro, irmão. Obrigado, tá? Vamos encerrar o corte aqui do pós-jogo de Vitória que está na zona de rebaixamento. E, enfim, vamos seguir aqui a live, tá? Valeu, tamo junto. Mais a live.